Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda americana, mas que eu considero talvez a mais britânica das bandas americanas da década de 60. Um grande nome do chamado pop barroco, que é o Left Bank. Uma banda que hoje em dia infelizmente é pouco comentada, mas fez um grande sucesso com o primeiro single, o single de estreia deles, chegou ao top 5 americano. O segundo single chegou ao top 15, mas com o tempo eles foram sendo gradualmente esquecidos, o que é uma pena, porque eles faziam músicas muito boas. Então, o Left Bank, uma banda que surgiu em meados da década de 60. Inicialmente ela foi aglutinada aí pelo então guitarrista George Cameron e o baixista Tom Finn. Eles acabaram conhecendo um cantor, um vocalista que veio da Espanha, mas que adotou o nome americano de Steve Martin. O nome dele era Carmel Esteban, alguma coisa. E também o pulo do gato veio quando eles entraram em contato, quando conheceram o jovem tecladista e pianista Michael Brown. Que na verdade o sobrenome dele era. O nome dele real era Michael Lufoxky. Que trabalhava ajudando o pai dele, o Harry Lukowski, que tinha um estúdio de gravação. Então isso foi uma mão na roda para eles poderem gravar algumas demos ali ao trio, então esse quarteto, na verdade, com o George Cameron na época na guitarra, o Tom Finn no baixo, o Michael Brown nos teclados e o Steve Martin nos vocais. Juntou-se um baterista, Warren David Shearhurst, e daí eles gravaram as primeiras duas músicas inicialmente. I Haven't Got the Nerve e I've Got Something on My Mind. I Haven't Got the Nerve é um pouquinho mais acelerado, tem um sotaque um pouco mais rock, mas I've Got Something on My Mind já é uma música bem mais estilo Beatles fazem Rubber Soul Revolver ou Rolling Stones fazem Aftermath, digamos assim. E como eles tentaram enviar essas duas canções aí para gravadoras, mas nenhuma demonstrou interesse, a banda se desfez, mas pouco depois estava de volta, porque antes deles se desfazerem, antes de eles dissolverem a banda, eles chegaram a gravar uma música que depois foi completada posteriormente, chamada Walk Away Renee, que é uma homenagem a Renee Flathers, que era namorada do Tom Finn. Porém, o Michael Brown se apaixonou perdidamente por ela. Ele fez aí 3 músicas com ela como musa inspiradora. Essas 3 músicas apareceriam no álbum de estreia, depois já em 67. Então, quando eles mostraram Walk Away Renee, essa música, aí sim, uma gravadora, um selo se interessou por eles, que é o selo Smash, que era subsidiário da gravadora Mercury, e lançaram o single Walk Away Renee em julho de 66. E foi um grande sucesso. Chegou, como eu falei, ao top 5 americano. É a banda, só que na verdade a banda praticamente não tocou nesse disco, nessa gravação de Walk Away Renee. E é uma coisa que incomodava bastante os membros da banda. Tá certo que o Harry Lou Fox, que é o pai do Michael Brown, falava que o único que sabia tocar ali era o Michael Brown, o filho dele. Os outros eram muito amadores. Então ele preferiu usar música do estúdio. Isso é algo que, por mais que eles reconhecessem suas limitações técnicas, deixava-os irritados, sem dúvida. E depois, já em dezembro de 66, aí eles começaram a fazer uma rotina de shows, vai começar a ter uma rotina de shows. Em dezembro de 66 veio o segundo single, Pretty Ballerina. Para mim, apesar de Walk Away Renee ter feito bastante sucesso, Pretty Ballerina é uma das minhas 3 músicas preferidas do Left Bank. Eu tenho 3 músicas que eu sou completamente apaixonado aí da carreira do Left Bank e Pretty Ballerina é uma delas.
também em homenagem a Renee, namorada do Tom Finn. E é uma música de pop perfeita, aquele pop barroco mesmo. Tem quarteto de cordas magnífico, tem uma interpretação magistral do Steve Martin nos vocais, o piano também, é meio que um cravo até, não acho que não é nem piano, é meio que um cravo ali do Michael Brown. É perfeito, é um pop reluzente aqui no caso. E daí, em fevereiro de 67, foi lançado o primeiro álbum, apesar de que eu esqueci de falar de um guitarrista que tinha também, que era o Jeff Winfield. Ele toca em algumas músicas aqui, chegou a tocar em shows com a banda, mas ele foi dispensado porque o pessoal não gostava muito da pegada dele. Ele foi trocado pelo Rick Brand, e é o Rick Brand que aparece na capa aqui do primeiro álbum, Walk Away Renee, Pretty Ballerina, fevereiro de 67. Então, temos aqui essa versão aqui da Sundays. É muito boa, apesar de deveria ter faixas bônus, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Temos aqui então o CD. Aqui a capa do álbum novamente. Aqui a contracapa. E aqui também um livreto aqui. Então, as duas músicas que eles gravaram inicialmente lá no começo de 66, ou acho que até em 65, aparecem aqui também, mas regravadas, na verdade. E os dois singles também aparecem aqui, Walk Away Renee, Pretty Ballerina, inclusive é o nome do álbum. E o álbum abre com a magnífica Pretty Ballerina. A terceira música, que foi inspirada na Renee, namorada do Tom Finn, está aqui em She May Call You Up Tonight, também outra música um pouco mais acelerada, mas ainda assim dentro do universo do pop barroco. Barterers and Their Wives, a terceira faixa, também é pop barroco da melhor qualidade. Lembra um pouco os Zombies até, da fase aí do Odyssey and Oracle. Mas lembrando que os Zombies nem tinham lançado esse álbum, ainda que isso foi em fevereiro de 67. O Odyssey and Oracle só viria em 68. Depois, I've Got Something On My Mind, que fez parte da demo. Let Go of You Girl é a única música na qual efetivamente o Rick Brand toca, o guitarrista. A única participação gravada dele em toda a história da banda é nessa canção aqui. Depois, Evening Gown, aqui já é meio que eles dão uma subvertida ali no som deles. Já é meio que um cabaré maluco aqui. É uma faixa bem divertida. Eu gosto bastante de Evening Gown. Walk Away Renee, que apesar de ter sido um grande sucesso deles, e foi feito, várias bandas fizeram versão dessa música, mas não é das minhas preferidas, para falar a verdade. What Do You Know é a música mais country, surpreendente até porque não tem muito a ver com a sonoridade deles, mas ficou boa. Shadows Breaking Over My Head, outra música de pop barroco perfeito, aqui. I Haven't Got Nerve, aqui eles estavam meio crus, ainda não ficou tão boa essa gravação. E Lazy Day, acho que é a que mais destoa do disco aqui, é que o Jeff Winfield tem uma guitarra bem potente aqui. A guitarra não era o forte da sonoridade do Left Bank, mas em Lazy Day ele tem uma guitarra fuzz aqui bem invocada. Porém, logo até mesmo antes do disco ser lançado, aí diferenças pessoais e criativas acabaram fazendo a banda separar. Os outros, o núcleo que formou a banda, né, o Tom Finn, o George Cameron. E aqui o George Cameron já era baterista. E outra coisa que eu esqueci de falar. Depois que o Warren David saiu da banda, ele foi enxotado, na verdade, aí o George Cameron passou de guitarra para bateria. Então o George Cameron, o Tom Finn e o Steve Martin, que era meio que o núcleo formador da banda, foi para um lado. O Rick Brand ficou meio perdido ali no churrasco. Ele não era tão próximo dos outros. E o Michael Brown, junto com o pai dele, que foi produtor do disco também e era meio que empresário do grupo, ele acreditava, o pai e o filho acreditavam que o Left Bank era eles.
os músicos eram de menos, mas a cabeça criativa era o Michael Brown. Ele foi o compositor mais prolífico do primeiro álbum, mas não foi o único. Então, ele decidiu chamar outro vocalista, o Bert Somers, e com músicos de estúdio, apoio do pai dele, daí eles gravaram 3 canções. 2 delas saíram num single em abril de 67, que não estão aqui nem no primeiro nem no segundo álbum. Esse é o problema, tá em coletâneas você acha, que é Ivy Ivy e Men Are Building Sand. Essas 2 músicas ia ter, não, desculpa, Men Are Building Sand não saiu como single. Saiu Ivy Ivy e And Suddenly. Essas 2 músicas eu acho que são o ponto mais fraco talvez da carreira do Left Banke. Esse Bert Somers não tinha um pingo do carisma do Steve Martin, mas nem um pingo. E o trio do outro lado ali, o Cameron, o Finn e o Martin, ameaçaram entrar com processo contra o Michael Brown e o pai dele, alegando que ele estava usando o nome da banda indevidamente. Aí a própria Smash Hits retirou o apoio promocional do disco, por isso que ele quase não teve promoção nenhuma, ele ficou esquecido. E quando tudo parecia caótico demais, não é que eles resolveram se reconciliar, juntou todo mundo de novo e gravaram 2 músicas. Gravaram a minha segunda música preferida deles, talvez seja a minha preferida mesmo, que é a magnífica Desiree. Desiree é música erudita no contexto pop mais perfeito que pode existir. Desiree é uma pérola, uma gema reluzente. Eu peço para quem nunca ouviu o Left Banke, ou comece com Pretty Ballerina ou comece com Desiree. Essa música é fantástica, eu sou completamente apaixonado por ela. Tem todo um clima meio renascentista, assim, é fantástico. E também gravaram In the Morning Light. Aqui é uma música mais convencional, mas também interessante. Só que isso foi lançado em junho de 67, como single, mas não In the Morning Light, foi Desiree. Eles pegaram I've Got Something on My Mind lá de trás, pro lado B. Mas essa reunião, essa reconciliação durou muito pouco. E daí o trio restante, o Rick Brand também foi mandado embora. O trio restante, o núcleo George Cameron, o Tom Finn e o Steve Martin, resolveram continuar. E eles acabaram aí, gravando um segundo disco com um produtor renomado chamado Paul Lecca, que tinha produzido um grande sucesso, que é Green Tambourine, da banda Lemon Pipers. E gravaram 6 canções, só que eles utilizaram Desiree e In the Morning Light também aqui. E também antes disso eles gravaram um single que saiu, se eu não me engano, acho que em agosto de 68. Não, junho de 68. Eles ficaram quase um ano sem gravar, sem lançar nada. Em junho de 68 foi lançado Dark as the Bark e My Friend Today. E também gravaram, ainda não, depois vi The Nice to See, mas Dark as the Bark e My Friend Today também são ótimas músicas de pop barroco, também muito emocionantes, mas tem uma curiosidade aqui bem interessante. Eles recrutaram aqui os serviços de um backing vocalist de pouco mais de 18 anos, que estava numa banda chamada Chain Reaction, e era chamado de Steve Talarico. E uns 5 anos depois ele ficaria conhecido por ser o vocalista da banda Aerosmith, agora com o nome artístico Steven Tyler. Sim, o Steven Tyler foi vocalista de apoio, backing vocalist aqui no segundo disco, que é o Left Banke 2. Mas antes, então, como eu falei, o Dark as the Bark e as canções Dark as the Bark e My Friend Today foram lançadas em single em junho de 68, quebrando o hiato aí de um ano sem lançamentos. E daí que eles foram gravar com o Paul Lecca. 6 canções eles gravaram. E depois eles aproveitaram as 2 canções que foram lançadas no single em 68. E Desiree
e In the Morning Light, que nem tinha saído ainda, para lançar o segundo álbum, que é esse aqui, Left Bank 2, novembro de 68. Aqui o trio aqui. Também temos aqui o single. Não sei porque no anterior não veio essa luva aqui e agora veio aqui no 2. Em todo caso, tá aqui. E também temos aqui um livreto, assim como no anterior. E aqui eles tiveram apoio, a maior parte das músicas eles mesmos tocaram, mas com músicos de apoio, porque não tinha guitarrista fixo e nem tecladista mais. Aí eles tiveram a ajuda de um amigo da banda, que até compôs algumas músicas lá no primeiro disco e aqui também, que é o Tom Ferrer. Ele era tecladista, então ele nas sessões aqui com o Paul Leck, nas 6 sessões com o Paul Leck, ele tocou teclados em todas as 6 faixas. E também nos shows ele dava uma mão também. E o guitarrista mudava. Geralmente no estúdio o Tom Finn se desdobrava entre baixo e guitarra, e nos shows ele contratava algum guitarrista de apoio. Novamente aqui é um disco um pouco menos pop barroco, tem uma pegada um tiquinho mais roqueira, como no caso de Goodbye Holly, é um pop mais estilo meio Good Day Sunshine dos Beatles, vamos dizer assim. Mas There's Gonna Be a Storm aqui já tem uma pegada mais pop barroco, sim. Sing Little Bird Sing também é uma canção bem delicada, bem gostosa de se ouvir. Nice to See You é outra música que conta com os vocais de apoio do Steven Tyler. Give the Man a Hand, aqui Nice to See You, Give the Man a Hand talvez seja as faixas que eu menos gosto aqui do Two. Mas Bryant Hotel, outra música bem legal também. E aqui já uma pegada meio mod, meio parece um pouco Small Faces. E tem Desiree, que eu falei que é pra mim a melhor, assim, tá o tripé ali das 3 melhores músicas deles. Dark as the Bark, também é uma música bem e My Friend Today são músicas também estilo pop barroco. E In the Morning Light já é uma música um pouco mais reluzente, um pouco mais ensolarada também. Aqui até o Steve Martin se aventura a um vocal mais agressivo, mais rascante também. Mas logo depois do lançamento do Left Bank, novamente a banda se separou. Mas em 69, no ano seguinte, acho que em novembro de 69, foi lançado um single, também sob o nome Left Bank, mas só tinha o Steve Martin, vocalista, com o Michael Brown, o tecladista lá de trás, que foi meio que o mentor do primeiro disco. Eles gravaram um single, que também infelizmente não está nenhum desses 2 CDs com faixa bônus, infelizmente. E o lado A, Pedestal, é interessante, mas não é tão boa assim, eu acho. Mas o lado B, Myra, é a terceira minha música preferida do Left Bank. Também Myra também é gigantesca. É uma fábula também, Myra. O Steve Martin cantando melhor do que nunca. O Michael Brown com meio que um cravo, teclado meio medieval também. É maravilhosa. E infelizmente, como eu falei, temos 5 faixas aqui que foram gravadas na década de 60, que não estão nesses relançamentos da Sundays, mas para quem quiser ter tudo que eles gravaram na década de 60, recomendo essa coletânea aqui, There's Gonna Be a Storm. Aqui tem todas as músicas dos 2 álbuns e mais essas 5 canções que não apareceram na reedição da Sundays. O bode, eu tenho um bode dessa coletânea só por um motivo. As faixas estão tudo misturadas. Para que fazer um álbum com uma coletânea com faixa misturada? Ficar misturando faixa do primeiro e do segundo álbum, não estão em ordem. Eu gostaria que tivesse na ordem que estão nos discos aqui. Até mesmo Man on Building Sand, Ivy Ivy e And Suddenly estão misturados no meio de tudo. Só Pedestal e Myra que estão as últimas vezes, que deveriam ser as últimas da coletânea. Então, apesar de ser prático, você vai ter todas as gravações do Left Bank da década de 60 aqui, mas a bagunça me impede de gostar desse disco tanto quanto eu poderia. E por fim,
Eles ficaram com algumas idas e vindas ainda da década de 70, mas sem lançar nada assim de... 71, na verdade, eles, boa parte ali dos integrantes se juntaram, mas para ajudar o Michael Brown no álbum solo dele. E em 78 teve uma reunião da banda também, que na época não foi lançado nada, mas em 86 foi lançado com um álbum com o título Strangers on a Train, nos Estados Unidos, e Voices Calling na Inglaterra. Seriam as últimas gravações aí do Left Bank. Gravado em 78, porém lançado em 86. Em 2011, eles voltaram para fazer shows. Ali o George Cameron e o Tom Finn, se eu não me engano. Não tenho certeza se Steve Martin participou. O Michael Brown com certeza não. O Michael Brown já é falecido, infelizmente. E de vez em quando o pessoal do Left Bank e o pessoal do Zombie se juntam para fazer show tocando música das duas bandas. Bem interessante isso. Então, apesar de pouco lembrados hoje em dia, vale muito a pena você escutar tanto o Walk Away Renee Pretty Ballerina quanto o Left Bank 2, se pop barroco faz a sua cabeça. Lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.